Olá para você que me assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste programa, eu repercuto com vocês o início do julgamento das ações que pedem ali a extradição do ativista e jornalista Julian Assange, o fundador do Wikileaks, né, aquele portal na web com documentos sigilosos aí que mostram, não, comprovam ali o cometimento de crimes de guerra por parte dos Estados Unidos e também de países aliados, né, países que estão aí sempre sendo colocados como democracias sólidas, né, democracias que já estão maduras. E aí, neste caso do Julian Assange, se mostram um tanto, para dizer o mínimo, autoritários, né, estados que pedem aí, por exemplo, agora, né, a extradição, condenação, prisão e possível morte de um jornalista, né, o Julian Assange, jornalista, que divulgou ali os documentos que mostram coisas do tipo, como, por exemplo, o vídeo, né, com soldados das Forças Armadas estadunidenses atirando em civis no Iraque e comemorando na sequência. Bom, sobre esse tema que eu vou tratar neste vídeo, então peço seu like, peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, e, é claro, seu feedback. Vamos lá, começou nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, o julgamento de duas ações pela Justiça Britânica, lá no Reino Unido, né, ações ali de autoria dos Estados Unidos, solicitando a extradição do Julian Assange. Julian Assange é o fundador, né, do Wikileaks, um portal na internet que divulga desde 2010, né, documentos, né, sigilosos e ali até documentos mais recentemente, né, principalmente em 2016, e-mails, né, trocados ali por figuras, por lideranças dos Estados Unidos, mostrando, né, numa primeira fase do Wikileaks, mostrando crimes de guerra, né, a participação, na verdade, o protagonismo dos Estados Unidos em guerras como a guerra do Afeganistão e também a guerra do Iraque, né, como os Estados Unidos ali definiram as suas estratégias e também baseadas, né, em muitas mentiras e, é claro, tendo como pano de fundo o interesse objetivo principal, né, controlar, né, poder controlar as riquezas minerais, as riquezas naturais de países, né, desses países que eu citei. Então, e também controlar a região, enfim, né, marcar presença. Então, aí o Julian Assange conseguiu documentos, né, ainda em 2010, com a Chelsea Manning, né, que é uma ex-conselheira militar, uma ex-consultora militar, que foi ali uma das principais responsáveis por ter acesso a esses documentos e entregá-los ao Julian Assange. O Julian Assange, ele é o fundador do Wikileaks, e aí, desde que ele começou a publicar aí esses documentos, ele começou também a ser perseguido, né, a ser perseguido principalmente pelos Estados Unidos. E aí essa perseguição se dá na prática, né, na prática mesmo. Ele teve que deixar, né, teve que se refugiar na embaixada do Equador depois que o seu próprio país, a Austrália, não o quis ali oferecer também o status de refugiado, não o quis assegurar, né, a sua, digamos, integridade no seu próprio país, né? E aí nós vamos falar aqui dessa relação Austrália, Reino Unido, né, e Estados Unidos mais para frente. Mas o fato é que o Julian Assange ele corre um risco muito grande de ser extraditado e, na sequência, ser morto, sem meias palavras. Por quê? Porque trata-se aí de digamos, de uma busca de ao menos 10 anos, né, por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, diferente da Maine, que é a responsável, que foi ali, digamos, o contato, um dos contatos do Julian Assange com esses documentos lá internamente nas Forças Armadas dos Estados Unidos, a Chelsea, né, Chelsea Manning, ela foi presa, né, depois foi indultada, mas foi presa nos Estados Unidos. O Julian Assange ele passou mais de 2.400 dias na embaixada do Equador, lá em Londres, né, graças ali à concessão, né, do Estado equatoriano, do governo equatoriano, então governado ainda pelo Rafael Correa. Com a mudança, né, do Rafael Correa para o Lenin Moreno, que mudou radicalmente, né, o que ele pensava, traiu ali os ideais, né,
do Rafael Correa e também daquilo que se esperava ali dele por parte do eleitorado equatoriano, houve uma mudança radical, e aí ano passado, em abril de 2019, o Equador suspendeu o status de refugiado, ali de asilo, ao Julian Assange, e a polícia britânica foi até a embaixada e o prendeu. Nós comentamos isso aqui na TV Jovens Cronistas em abril do ano passado. E até nós mencionamos aqui as razões, né, que levaram ali à prisão do Julian Assange. Né, o Lenny Moreno ele já estava conversando, ao menos desde dezembro de 2018, com um preposto, né, um representante do governo de Donald Trump, o Paul Manafort, né, que era ali uma espécie de representante mesmo do governo para tratar desse assunto do Julian Assange junto ao governo equatoriano. E aí a moeda de troca foi o Julian Assange, né? Parece que era o Paul Manafort conseguiu garantir a permanência de uma empresa, a empresa a Chevron, né, lá no Equador, e também garantiu ali, né, a intermediação para um empréstimo do FMI ao Equador. E aí, em troca, segundo nós apuramos e até noticiamos aqui ano passado, o Lenny Moreno revogou ali, né, a concessão de status de asilado, né, ao Julian Assange na sua embaixada. E com isso, o Julian Assange ele é preso e vai para uma prisão, vai para um centro de detenção de segurança máxima, está lá preso desde abril do ano passado, né, pouco menos de um ano, e aí nesta semana que começou ontem, no domingo 23, né, começou hoje, né, nesta segunda-feira, o julgamento das ações dos Estados Unidos pedindo a extradição. E aí lá nos Estados Unidos, muito provavelmente, né, nas circunstâncias habituais daqueles que, digamos, atrapalham os Estados Unidos, daqueles que denunciam, né, os crimes dos Estados Unidos, naquelas circunstâncias que eu imagino vocês conhecem, né, vão dizer daqui a algum tempo, se houver e se for confirmada a extradição, vão falar aí, né, vai vir a notícia de que o Julian Assange cometeu suicídio, ou que, sei lá, ele escorregou, né, e aí morreu. Né? Então é importante que a gente tenha isso na cabeça, porque a extradição, nesse processo de perseguição que eu relatei para vocês aqui, de 10 anos, a extradição, se ela acontecer, ou até mesmo esse processo que está em andamento, que começou nessa segunda-feira, mas que não tem data para terminar, né, muito provavelmente o Julian Assange nem se pronuncie nesta semana, né, tudo indica que esse julgamento vai demorar bastante, porque ele não tem ali apenas o aspecto jurídico, né, sendo a base. Na verdade, ele tem bem pouco de algo jurídico, né? Ele tem muito mais, tem uma carga muito superior do aspecto político. E aí entra aquilo que eu falei agora pouco da Austrália, né? Porque a Austrália é o país de origem do Julian Assange. E a Austrália, como eu disse, em nenhum momento ali demonstrou interesse em intervir nessa situação do Julian Assange. E aí há conversas assim muito avançadas, daqui a pouco eu vou até sugerir um artigo aqui que é bem interessante, que mostra isso, mostra que hoje, na situação atual do Julian Assange, a única saída seria a intervenção da Austrália, né, ali entrando, né, digamos assim, nessa negociação junto ao Reino Unido e os Estados Unidos e solicitando a extradição para a Austrália. Porque, como eu disse, né, se caso o Julian Assange vá para os Estados Unidos para ali responder aos supostos crimes que ele teria cometido, né, e aí são crimes de espionagem, né, o que não faz muito sentido, porque, como eu disse, o Julian Assange ele tinha contatos, né, fontes, né, que passaram esses documentos. Então o Julian Assange não teria, na prática, cometido crime de espionagem. Ele não teria espionado. Ele teria recebido esses documentos e organizado a divulgação lá no portal Wikileaks. Mas o que se tem neste momento é essa possibilidade de extradição, e se houver uma intervenção da Austrália, poderia aí mudar, digamos, o rumo que hoje está muito ali na direção de uma confirmação da extradição ainda neste ano, não por agora, né, pode demorar, como eu disse, um pouco, mas a extradição aos Estados Unidos. E aí, enfim, eu vou ser repetitivo aqui, mas nós estamos falando de algo muito perigoso, muito sério,
né, para o Julian Assange e para, né, e de maneira ali até muito direta, né, para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa, né? E aí entra algo que eu quero aqui compartilhar com vocês. Nós estamos falando de Reino Unido, né, ali os países do Reino Unido, os países britânicos. Nós estamos falando de Estados Unidos e de Austrália, países que sempre estão aí sendo colocados como países com democracias maduras, democracias consolidadas. E, na prática, o que se tem no caso concreto aí do Julian Assange são estados que estão usando mecanismos autoritários para, de maneira também autoritária, coagir aqueles que denunciam crimes. E aí foi algo que muita gente comentou hoje lá no julgamento, no início do julgamento, né, do Julian Assange. Muita gente falou que o que deveria estar sendo julgado não é o Julian Assange, né, o trabalho dele como jornalista, o Wikileaks em si, mas em si os crimes cometidos, né, pelos Estados Unidos, principalmente, né, e pelas figuras estadunidenses, notadamente, né, ali o Deep State, né, que é aquele estado profundo dos Estados Unidos, que é quem de fato são os que mandam mesmo, são os cabeças ali, né, essas lideranças e esses crimes é o que são os que são o que deveria estar em julgamento, né, e não o trabalho de um jornalista que se propôs ali a pegar esses documentos e a divulgá-los. E como eu disse na abertura do vídeo, nós estamos falando aqui de crimes, tortura, né, de torturas, crimes de guerra, como eu mencionei o caso no Iraque, né, de soldados estadunidenses, que é aquilo que mais repercutiu aí no caso do Wikileaks, né, a imagem dos soldados atirando e civis e comemorando, né, e também estamos falando de uma manipulação, né, a favor, né, ali dos interesses dos Estados Unidos. E aí, aqui já trazendo um exemplo, uma recente publicação do Wikileaks, recente que eu digo assim, há 3 anos, né, durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando o Wikileaks divulgou ali e-mails trocados pelo chefe de campanha da Hillary Clinton, né, que era a candidata do Partido Democrata e também tinha sido já secretária de Estado, né, do presidente Barack Obama, mostrando que havia ali, né, uma espécie de negociata com países como a Arábia Saudita para o financiamento da campanha em troca, né, de mais armas, né, ou seja, não troca necessariamente de armas, mas de facilitações, aí, de facilidades, perdão, para a compra de armamento. Né? Então, e a gente está falando desse tipo de coisa bem nebulosa, né, que, como nós falamos desde o início desse vídeo, né, você tem aí essas situações muito ali ligadas, né, vinculadas com guerra, né, ou seja, civis morrendo. Então, nesse caso da Arábia Saudita, nós temos o Iêmen, né, com uma guerra de 5 anos, né, com o apoio estratégico dos Estados Unidos aí à Arábia Saudita, e a Arábia Saudita ali financiando, né, a parte ou um lado da guerra no Iêmen. Então, nós estamos falando disso, né? No fundo, né, o que se vem à tona, né, não é o que veio, mas o que se vem à tona com o Wikileaks são esses crimes, né, crimes mesmo, né, que deveriam estar sendo julgados. Mas, neste caso, quem está sendo julgado é o Julian Assange, um ativista, jornalista aí que se propôs a divulgar, a revelar, né, aquilo que todo mundo sabia, mas que não tinha documentos, ou tinha poucos documentos. E agora você tem um vasto acervo de documentos aí que comprovam, né, as atividades ilícitas, criminosas, desrespeitosas, né, dos Estados Unidos, principalmente, e desses outros países que o acompanham, né, que acompanham os Estados Unidos nessas investidas aí em nome de levar a democracia, mas que na prática nós sabemos que é para controlar, né, recursos minerais, riquezas minerais, e também para estabelecer ali pontos estratégicos de controle, né, de regiões, especificamente no Oriente Médio,
né, como a gente vem acompanhando, né? Então, é muito importante. E aí, eu aqui quero compartilhar 2 conteúdos com vocês, para que a gente fique por dentro da situação do Julian Assange, para que a gente entenda quem é o Julian Assange, e para que a gente, na medida do possível, possa levar isso para mais pessoas, para que as pessoas, para ao menos estabelecer, né, isso, porque é um assunto que está no mundo todo, sabe, esse assunto do início do julgamento, e que na mídia brasileira muito provavelmente será uma notinha ali, né, na televisão, a nota pelada, como nós falamos no jargão jornalístico, aquela notinha que só fala algo, não mostra nem imagem nem nada. E aqui eu compartilho com vocês 2 conteúdos que eu achei muito interessantes. O primeiro é o documentário que a Russia Today, né, canal russo, canal financiado pelo governo russo, tá? Não tem qualquer ninguém aqui, todo mundo muito transparente, então canal russo, muitos de vocês devem já conhecer, e eu recomendo um documentário de 52 minutos que fala aí sobre a história do Julian Assange, né? Periodista ou criminoso, né? A pergunta. E a história de Julian Assange. Vocês encontram no canal da Russia Today, na verdade no canal da RT Doc, né? Que é dos documentários da Russia Today. Mas aqui é um documentário que eu assisti, muito bom, recomendo. E aí, se você falar assim, mas é muito enviesado, não sei o quê. Bom, então você assista esse vídeo, né, o documentário, e depois procure, né, um conteúdo que seja mais crítico à figura do Julian Assange. Fique à vontade, né? O que não falta é veículo aí criticando a figura do Julian Assange, não vai faltar. Mas recomendo esse conteúdo da Russia Today. E recomendo aqui esse artigo que foi traduzido para o portal Outras Palavras. Eu vou colocar neste momento aqui na tela o artigo do Outras Palavras, que é um site que eu recomendo e que traduziu um artigo de um jornalista, o Joe Pilger, que é um jornalista australiano, né, também do mesmo país lá de origem do Julian Assange, e que é amigo do Julian Assange, né? Então, o Joe Pilger. E ele escreve assim: a última chance de salvar Julian Assange. Bom, eu basicamente acabei aqui me apropriando e falei, mas em síntese, e aí eu, mesmo assim recomendo o link para você acessar esse artigo, é este que está na tela aí, ó. Né, eu coloquei já com o encurtador aí de links para vocês acessarem, tá legal? É só acessar esse aí, ó, esse link que está na tela, está no nosso GC. Esse artigo é um artigo muito, muito interessante, muito profundo, com vários detalhes ali, né, de tudo o que está ocorrendo com Julian Assange. E o Pilger, ele basicamente defende que se tenha uma intervenção do governo australiano para ali extraditar o Julian Assange, livrá-lo aí do corredor da morte dos Estados Unidos, né? Então, o Pilger, que é um jornalista radicado no Reino Unido, né, mas australiano radicado no Reino Unido, ele publica esse artigo que foi aqui traduzido, tem o nome da tradutora, deixa eu pegar aqui para que a gente... Simone Paz, né? E aí ele escreve para esse portal aqui, né, o portal Consortium News. E aí, eu vou aqui abrir para vocês também, que é uma recomendação muito legal essa aqui, essa sugestão, né? Porque eles estão fazendo a cobertura em tempo real aí do processo de extradição do Julian Assange. Então, é jornalismo independente, investigativo, ó, né? E aqui eles estão fazendo as atualizações ao vivo, direto de Londres e tal. Então, recomendo mesmo que vocês passem a acompanhar na medida do possível, com o tempo de vocês, é claro, né? Aí essas informações do Julian Assange, o link que está aqui na tela no GC é o link do artigo lá do Outras Palavras, que é o artigo do Pilger, só que já traduzido, né? Pela Simone Paz, como está lá. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua atenção. Precisamos sempre que possível não, neste momento nós temos que falar muito, muito, bastante do Julian Assange, né? Porque, como eu disse, em síntese desses 20 minutos de vídeo, é que o Julian Assange, caso se confirme a extradição aos Estados Unidos, ele está indo para o corredor da morte. E o advogado dele,
né, que é um conhecedor de direitos humanos, o Garrett Peirce, ele disse exatamente isso nessa semana, que o Julian Assange estaria cogitando suicídio, caso confirme aí a extradição. Beleza? Agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação e até mais. Tchau, tchau.